Pessoal, boa noite. Hoje nós vamos fazer uma formação muito importante, porque, como diz São Paulo, se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. A nossa fé, ela tem como base um Cristo que vence a morte. E ele vence a morte exatamente para nos salvar. Hoje nós vamos desmistificar, nós vamos tirar algumas confusões que nós acabamos tendo em relação à morte. Desse período da Quaresma, nós somos convidados a viver uma mortificação. Isso para nos lembrarmos que na Páscoa, no Sábado Santo, Cristo também ressuscita e nos leva conosco. Cada momento é um momento de alegria. Marlone, eu não estou entendendo, nós estamos falando de morte ou estamos falando de alegria? Para quem é católico de verdade, como diria São Paulo, viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Marlone, peraí, não estou entendendo nada. A gente está falando de morte, estamos falando de alegria? Sim. Para a gente, para o mundo como um todo, quem morre é um escândalo. Eu lembro que quando a rainha Elizabeth estava doente, prestes a morrer, uma televisão lá da Inglaterra começou a anunciar: Rainha Elizabeth morreu, e ela não tinha morrido ainda. A questão é porque eles prepararam já tudo para anunciar a morte como um grande acontecimento. E para nós hoje, qual é a ideia que nós temos da morte? Imagine que você, isso aqui eu vou pegar do Padre Reginaldo Manzotti em seus ensinamentos. Imagine que você tem 2 gêmeos dentro da barriga da mãe. O primeiro gêmeo, ele nasce primeiro. O gêmeo que ficou dentro da barriga da mãe, ele vai dizer: coitado do meu irmão, foi embora, acabou-se tudo para ele. E na verdade a vida só começou. Esse é o primeiro exemplo. Para a gente que fica, a partida do outro é como se fosse um fim, mas na verdade a vida só começou. Um outro exemplo: imagine que você vai até um aeroporto, você se despede da pessoa, ela entra no avião e você vê o avião partindo. E você diz: coitada, acabou tudo. Quando na verdade a pessoa ela vai viver uma verdadeira aventura. Então, hoje nós vamos sair com a ideia dessa morte cristã, como ideia de uma morte que na verdade ela nos traz um grande conforto. Pessoal, essa palavrinha aqui, escatologia, uma outra palavra para traduzir ele chama-se novíssimos. Uma outra palavra para traduzir esse é aquilo que acontece com a gente a partir da nossa morte. Eu preferi, mais uma vez, conversar com vocês sobre esse assunto na forma de perguntas. As perguntas, elas vão conduzir a nossa reflexão de hoje, tá certo? Então, eu tentei colocar cada uma das perguntas dentro de uma ordem. As perguntas que eu vou trazer aqui podem ser as perguntas de vocês ou as perguntas que vocês já ouviram. Se tudo que Deus fez é bom, Deus só criou o bom. Como foi que surgiu a morte? A morte é bom? Sim ou não? Não. A morte não é bom. Olha só o que tem no Gênesis. E viu Deus que era bom, ou muito bom, como ele vai falar em Gênesis. O que Deus era bom ou muito bom é repetido após a criação do céu, da terra, da vegetação, dos seres, dos astros. Tudo que Deus faz é bom. Indica que toda a criação ela foi criada de forma perfeita. Toda a criação foi criada de forma perfeita. O trecho do credo niceno-constantinopolitano, eu te treinei, viu, Carol? Ainda não saiu. O trecho do credo, ele fala aqui, ó: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, que nós vimos na primeira formação, Criador do céu e da terra,
de todas as coisas visíveis e invisíveis. No Gênesis, ele vai falar que Deus formou o homem como? Do barro, e ele insuflou, ele soprou na narina do homem. O que significa isso? Da união do material, do barro, Deus colocou dentro dele um ser vivente através da sua respiração. Deus criou o homem e a mulher, então dotados de um corpo material feito do barro e uma alma espiritual. Ou seja, Deus criou o visível e o invisível. Recapitulando a formação passada. O homem, ele é feito de duas naturezas em uma só. Tanto o homem é 100% material, como os animais, como o gato, como o cachorro, quanto o homem também tem uma parte dos anjos que são 100% espirituais. Então o homem, ele é, ao mesmo tempo em que ele é matéria, ele também é espírito. Então no homem nós temos as duas realidades, do visível e do invisível. Até aqui tudo bem? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Essa parte aqui é básica para a gente dar entendimento no restante. Nós somos feitos da parte material e da parte espiritual. Nós temos alma e nós temos corpo. Até aqui tudo bem? Vamos lá, vamos prosseguir. Deus, quando criou o homem, ele é um pai bom ou não? Sim ou não? Sim ou não? É mais do que isso, ele é a bondade pura. Deus é amoroso, sim ou não? Ele é o amor puro. Santo Tomás de Aquino vai falar que se você... Gente, não tem ninguém, eu tenho certeza absoluta, não tem ninguém que me ame com mais amor, com meus defeitos maiores do mundo, tudo, do que minha mãe. Eu posso estar errado e a minha mãe diz, bichinho. Se pegar todos os amores de todas as mães, Santo Tomás de Aquino fala isso e Santo Afonso de Ligório também corrobora em outra passagem. Se você pegar todos os amores e colocar dentro de uma balança, todos os amores das mães de todos os tempos que viveram, ainda não chega a um átomo do amor de Deus por nós. Então, quando Deus nos cria, Ele dá para nós, chamados de dons naturais. Esses dons é o quê? São presentes que são próprios. Ó Pedro, eu estou te criando, mas eu não vou te criar somente do barro. Eu vou dar para você a inteligência. Você vai ser inteligente. Diferente de um gato, o Pedro consegue pensar, consegue raciocinar. É algo próprio do homem. Inteligência. Ah, Marlone, mas o meu gato é inteligente. Não como Pedro. Entenderam? Então tem uma inteligência que é algo próprio do homem. A vontade, talentos artísticos e as habilidades físicas e intelectuais. São habilidades que são próprias nossas. Só que Deus, como um bom pai, Ele olha e diz assim, eu amo tanto esse garoto, que eu vou dar para ele mais uma coisa. Além desses dons naturais, eu vou dar para ele dons que são próprios dos anjos. São dons que eles vão superar, por isso que é préternaturais. Esse préter, ele supera o natural, ele vai além do natural. Mas ele vai além do natural sem chegar na graça de quem é filho equiparado com Deus. Esses dons préternaturais são próprios dos anjos. E que dons Deus deu para Adão nesse momento? Ele deu a imortalidade corporal. Se os anjos não morrem, o homem que foi criado na perfeição, ele também não ia morrer. O homem não ia morrer. O segundo dom que Deus deu para o homem foi a ausência de dor ou sofrimento, chamado de impassibilidade. Nesta semana eu estava sentindo dor de dente. O homem, Adão, nem dor de dente sentia, nada. Deus deu para o homem também a integridade.
Ou seja, sabe quando falta paciência e você tem vontade de esganar o sujeito? Essa integridade, o homem era totalmente sem emoções, não havia nenhuma emoção que comandasse o sentido dos homens. Ele era totalmente íntegro. E ele deu a ciência infusa. O que é a ciência infusa? Para eu poder fazer essas formações para vocês, eu passei vários dias revisando vários materiais, vários livros, fazendo resumo de muitas coisas para poder falar para vocês. Na ciência infusa é como se o homem ele tivesse tudo na cabeça dele de tudo que ele quisesse. É como não tinha. Colocar nome em todas as criaturas. O homem ele conhecia toda a natureza. Aqui significa dizer que o homem, por esses dons, o homem ele tinha uma conexão plena com ele mesmo, matéria e espírito, corpo e alma, e também com a natureza. Esses presentes são bons, sim ou não? Sim ou não? São bons? Mas eu falei para vocês que Deus ama muito, né? E a minha mãe, ela é besta. Imagina Deus, além desses presentes que Ele já deu, que é muita coisa, Deus ainda vai dar para a gente outros. Os dons que é acima da natureza dos homens e dos anjos, chamados de dons sobrenaturais. O que são isso? A graça santificante, os 7 dons do Espírito Santo, as virtudes teologais, fé, esperança, caridade e dons extraordinários. O homem ele vivia em uma comunhão plena com Deus, de tal forma que quando o homem chegasse o tempo de morrer, ele iria simplesmente adormecer e ele seria levado à visão beatífica de Deus de forma maravilhosa. Eu disse para vocês na formação passada sobre os anjos, que Deus, por amar, Ele nos fez livres. Por amar, Deus deu para cada uma das suas criaturas a possibilidade de ter o livre arbítrio. Então era necessário que o homem também pudesse dizer o seu sim ou o seu não em relação a Deus. E aí, Deus disse para o homem: não comereis daquela árvore, porque se comerdes morrerás. E a serpente vai falar: não morrereis, se comerdes sereis como Deus. E aí o que foi que aconteceu? A mulher comeu e deu para o homem, e o homem também comeu. Percebendo que estavam nus, eles fugiram para de trás lá de um arbusto, e quando Deus chegou, perguntou: Adão, onde estás? Pergunta. Deus não sabia onde o homem estava? Por que ele perguntou: Adão, onde estás? É para que o homem fizesse uma reflexão de entender que, como ele sabia que estava nu, ele também percebesse que ele tinha se separado de Deus. Adão é quase como um grito de um pai: Adão, onde estás? Onde estás, aquele que eu criei com tanto amor? E aí começa a confusão. Adão vai dizer o quê? A mulher que tu me destes me deu de comer. Ou seja, culpou Deus e culpou a mulher. Eu não tive culpa. Eu não tive culpa. Nesse momento, a morte, ela vai pegar tudo que Deus deu, os dons preternaturais e os dons sobrenaturais, e ele vai quebrar o homem. E de que forma quebra o homem? Quando o homem ele peca contra Deus, ele diz não a Deus, o homem imediatamente vai perder a graça santificante. É por isso que nós precisamos nos batizar, para a gente receber de volta aquilo que a gente perdeu. E nós também perdemos todos esses dons aqui. Hoje nós vamos tratar da imortalidade corporal. O homem ele se parte. A alma que antes comandava o corpo, agora o corpo tem uma briga com a alma.
É por isso que muitas vezes nós não conseguimos controlar os nossos impulsos. Houve então uma divergência do homem. Vai, Pedrinho. Deus criou tudo bom. Como diz Romanos, carta de São Paulo aos Romanos, a morte entrou no mundo pelo pecado. Não fazia parte do plano de Deus. É consequência da ruptura com Deus. Então a morte, ela é consequência da nossa ruptura com Deus. Aí eu já ouvi uma pessoa dizer: mas se foi Adão que pecou, por que eu tenho que pagar? Aí eu vou contar uma historinha. Vamos supor que o pai do Pedro recebeu uma proposta. Chegaram para o pai do Pedro e disseram assim: o seu Pedro primeiro falou, né? Chegaram para o Pedro primeiro e disseram assim: olha, eu vou lhe dar $1 bilhão. Você quer? Aí o Pedro primeiro disse assim: não quero. Pergunta: o Pedrinho que hoje tem que trabalhar no hospital porque perdeu $1 bilhão, a culpa é de quem ofereceu $1 bilhão ou a culpa é do Pedro primeiro? Do Pedro primeiro que disse não. E da árvore contaminada pelo pecado, todos os frutos serão contaminados. Pessoal, eu quero que vocês guardem essa parte aqui, porque mais adiante nós vamos falar sobre Nossa Senhora, e isso aqui é importante. A árvore contaminada pelo pecado gera frutos pecaminosos. E eu vou dizer por que é que um teólogo franciscano vai falar sobre Nossa Senhora em relação a isso. Vai lá, Pedrinho. Por que Jesus precisou morrer? Olha só, Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos supor, eu vou ter que contar um exemplo para vocês. Vamos supor que o Pedrinho, meu amigo, ele está aqui. E eu, com raiva do Pedro, eu dou um chute na canela do Pedro. Se eu disser assim: Pedrinho, me desculpe, o Pedrinho vai desculpar ou não? Vai ou não? Vai, é época de quaresma, tem que desculpar. Pois é coração duro, rapaz, tem que perdoar. O Pedrinho vai desculpar porque é meu amigo. Pergunta número 2. Vamos supor que aqui, na nossa frente, tem o Putin, presidente da Rússia. E aí eu dou um chute na canela do Putin. Pergunta: vai dar tempo eu pedir desculpas? Dá não, gente. Dá não. Por que não dá? Porque eu não consigo nem chegar para falar com ele para pedir desculpas. O que é que eu quero dizer com isso, com esse exemplo? Quando o homem peca contra Deus, tudo que o homem fizer para pedir desculpas pelo pecado cometido não paga o preço da ofensa. Então era preciso que o Filho, a segunda pessoa da Trindade, se encarnasse, recebesse em si a nossa humanidade, e como um sacrifício perfeito, como sacerdote, se imolasse para expiar, pedir perdão a Deus pelo pecado cometido. Um homem perfeito, um Deus perfeito, homem e Deus em Jesus se entrega por nós. O preço do nosso pecado foi Deus, em seu amor, colocar o seu Filho na cruz. Então Jesus, ele morre exatamente porque nós pisamos na bola e continuamos pisando. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Na formação que nós vamos falar sobre o sudário, vai ser muito bem explicado que tipo de morte é essa. Essa morte de cruz, ela é terrível. No Sábado Santo, isso aqui é muito lindo, pessoal. No Sábado Santo tem esse trecho: ó feliz culpa que mereceu tão grande Salvador. Deus se encarnou por nós.
Onde estavam os que morreram antes de Cristo? Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Beleza, nós entendemos essa parte. Mas, Marlone, se quando nós fomos expulsos do paraíso, o Senhor colocou 2 anjos ali para fechar a entrada do paraíso, e o homem teve que peregrinar pela terra. O paraíso estava fechado para nós. Não tinha salvação. Jesus precisou morrer por nós. Quem morreu nessa época ia para onde? Nós vamos falar da mansão dos mortos. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia. Lembra desse trecho do credo? Desceu à mansão dos mortos. E o que é a mansão dos mortos? No evangelho de hoje, Lucas 16:25. Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, falando para o rico, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós. O céu estava fechado. A porta do céu estava fechada. Imagina aqui o pessoal querendo entrar na igreja e a porta está fechada. No momento da morte, nós já temos ali uma decisão da nossa vida, que a gente vai explicar com muito cuidado daqui a pouco. Quem é condenado, ele tem uma decisão chamada de irreversível. É por isso que fala que tem um grande abismo entre nós. É irreversível, não muda. Depois da morte não muda o nosso destino. Quando nós morríamos antes de Jesus, a gente ficava no chamado mansão dos mortos, em que pode ser chamado de Sheol ou Hades. É um estado em que as almas, ainda que justas, estão privadas de Deus. Eles ficam aguardando na sala de espera. A mansão dos mortos era uma sala de espera, colocando de forma bem grosseira, de forma bem simples. Então, quem estava ali na mansão dos mortos esperando Jesus? Adão. Ele pediu perdão a Deus, se arrependeu, mas estava lá esperando. Quem estava lá também? Patriarcas, Abraão, Moisés, Elias. Estava quem mais? São José. Estava todo mundo ali esperando a vinda do Senhor, que iria anunciar que a salvação havia chegado. Quando Cristo morre, ele desce à mansão dos mortos. E aí, no sábado santo, exatamente na leitura orante, vai falar que quando Jesus ele desce à mansão dos mortos, ele vai primeiro ao encontro de Adão. E ali puxando Adão, tal qual você puxa de uma pilha de livros, você puxa o primeiro, e todos os livros vêm juntos. Jesus fala para Adão: eu sou o teu Deus, que por tua culpa me fiz homem, e vim para te salvar. E o céu se abre, e toda a humanidade, a partir da morte de Jesus, agora tem acesso novamente à salvação. Isso é a mansão dos mortos. Desceu à mansão dos mortos. Porque os primeiros cristãos entregavam sua vida. Menino, Santas Perpétua e Felicidade, que a gente fala sempre na missa, Santas Perpétua e Felicidade, elas foram colocadas dentro de uma arena com touros. Era um tipo de tortura, de morte, que era falado que era entregue às bestas. E ali elas entraram em êxtase, porque estavam na alegria de esperar a vinda do Senhor com a sua morte. Elas entregavam a vida. Quando elas entraram em êxtase, uma delas recebeu uma chifrada do touro e disse: cadê o touro? Cadê o touro? Aí o pessoal: está aí já. Então elas nem sabiam que estavam sendo martirizadas, porque elas entregavam com amor. A palavra mártir, que são os primeiros cristãos, significa testemunha. Mártir significa testemunha.
Santo Inácio de Antioquia, ele falava assim: sou trigo de Deus e serei moído pelos dentes das feras para tornar-me pão puro de Cristo. Santo Inácio de Antioquia também foi entregue aos leões. E por que eles entregavam a vida nessa convicção? Porque o martírio faz com que o sangue deles se assemelhe ao sangue de Cristo, que entrega o seu amor para a humanidade. Exemplo de fé. Eu queria pedir para vocês uma pequena licença para a gente parar este assunto sobre morte, e eu queria falar um pouquinho para vocês sobre Santo Inácio de Antioquia. Vocês permitem? Pode ser? Existe uma ideia de que a Igreja Católica, ela se perdeu, ela foi criada por Constantino, e aí no século XV, o Martinho Lutero, um frei, agostiniano, dominicano, eu vou esquecer agora, meu Deus. Martinho Lutero, ele decide então restaurar a Igreja de Cristo. Então aquilo que Jesus não conseguiu, Martinho Lutero consegue, na sua arrogância. E aí fala então que a Igreja Católica não existia nesse tempo. O problema é que Santo Inácio de Antioquia, ele viveu no ano 70 após a morte de Cristo. 70 anos após a morte de Cristo. E ele deixou muitos escritos. Sabe quais foram os escritos principais que ele deixou nas suas cartas? Olha só. A estrutura essencial da Igreja Católica já existia plenamente organizada 70 anos após a morte de Cristo. Documentado. E o que é a estrutura? Já tinha bispo, presbítero, que são os padres, e os diáconos. E ele falava: aonde está o bispo, aí esteja a comunidade. Ou seja, a sucessão apostólica. E ele dizia também: não façais nada sem o bispo. Ou seja, nós temos que ter uma igreja unida, indivisível. Gente, 70 anos após a morte de Cristo. Isso aqui não foi invenção de muitos séculos, não. Não foi criado por Constantino no século V, não. Segundo ponto que ele falou: Eucaristia. A Igreja Católica inventou a Eucaristia depois? Não. Já tinha a Eucaristia como carne do nosso Senhor Jesus Cristo. E por fim, mais um ponto de Santo Inácio de Antioquia: a consciência da Igreja Universal. Sabe o nome Igreja Católica? Usado a primeira vez 70 anos depois de Cristo. Cristo não deixou a Igreja Católica. Santo Inácio de Antioquia usou essa palavra para dizer que era o quê? Era a igreja que se comunicava com todos os povos. Igreja Católica significa Igreja Universal. Pronto. Vamos adiante, voltando para cá. Saindo da propaganda, vamos para cá agora, não é propaganda não, gente. Saindo desse assunto maravilhoso, vamos para cá agora. Então, o que é a morte? Morremos porque Deus nos chama? Quem aqui já ouviu falar? Deus chamou. Morreu, Deus chamou. Né? Deus chamou. Oh, meu irmão, me desculpe, Deus chamou. Quando nós falamos que Deus chamou a pessoa que morreu, a gente está dizendo que quem é o culpado? Deus. Já ouviram aquele negócio? Era uma pessoa tão boa, mas Deus precisava dele lá no céu, e aí chamou. Já ouviram falar nisso também? Menino é melhor do que Deus, porque Deus precisa da criatura que dá terra. Já pensou nisso? A gente bota a culpa em Deus. E eu queria que hoje nós tirássemos essa ideia da cabeça. Vamos lá. Nós morremos, quando nós morremos, nós temos a divisão, a separação do corpo e da alma. Deus criou o corpo e Deus criou a alma ao mesmo instante. Pergunta: o corpo é matéria, sim ou não? Sim ou não? Sim. Se o corpo é matéria, a matéria ela se desfaz. A alma é matéria, sim ou não? Não. Os anjos morrem? Não, porque os anjos são espírito.
quando nós somos corpo e nós somos alma, quando o corpo abandona a alma, não é a alma que deixou o corpo. Quando o corpo deixa a alma, quando o corpo não dá conta de segurar a alma, através de um acidente, através de uma doença, através da idade, através de muitas coisas que nós poderíamos pensar. Quando o corpo ele deixa a alma, e a alma se vê sem o corpo, a alma foi criada para o corpo. Quando a alma se vê sem esse corpo, a alma quer voltar para o corpo, como diz Santo Agostinho. Essa alma sem corpo, Deus diz: vem, filho. Então é no momento que a alma, abandonada pelo corpo, Deus chama essa alma para si. Então Deus só chama a alma depois que o corpo abandona a alma. Nós não morremos porque Deus nos chama. Nós morremos e Deus nos chama. Entenderam? Deu para entender a lógica? Deu para entender? De novo. Nós não morremos porque Deus nos chama. Deus nos chama porque nós morremos. De novo. Para a gente não dizer morreu porque Deus chamou. Pelo amor de Deus, pessoal. Deus não nos chama para a morte. Nós morremos, o nosso corpo abandona a nossa alma, e sem o nosso corpo Deus nos chama. Deus nos chama porque nós morremos. Deus não nos chama para a morte. Nós morremos e Deus nos chama. Tudo bem? Tudo bem? Já deu para tirar a dúvida? Deu? Mais uma vez, explica ou deu para entender? Deu para entender? Deu? Pessoal, nós não morremos, mais uma vez, nós não morremos porque Deus nos chama. Nós morremos por conta de que nós somos matéria, e quando sem corpo, Deus nos chama. Certo? Até aqui? Então vamos lá. Criança, 6 meses de idade, morreu o bichinho, virou anjinho. Já ouviram falar nisso? Virou anjinho, está anjinho no céu, adorando o Senhor com asinha e tudo. Pessoal, nós vimos na formação passada, anjos têm uma essência própria, foram criados por Deus para serem anjos, puro espírito. E nós fomos criados por Deus para sermos tanto matéria quanto alma. Então, o homem que é matéria e é alma, ele não vira anjo. Homem não vira anjo. Homem, quando vai para o céu, vira santo. Aliás, não é nem isso, né? É antes. Nós temos que ser santos para entrar no céu. É melhor corrigir isso. Somente os santos entram no céu. Então, mesmo as criancinhas que não pecaram viram anjos? Não viram anjos, mas estão contemplando a Deus como santos. Essa aqui é para evangélico, viu, pessoal? Morreu, está dormindo. Quando Jesus voltar, acorda todo mundo. Pessoal, é uma confusão. Por que nós dormimos hoje? Hoje, quando nós chegarmos mais tarde em casa, por que a gente dorme? Porque a gente está cansado. E a gente está cansado porque o nosso corpo precisa de descanso. Assim como precisa da alimentação, assim como precisa da água, também precisa de descanso. Pergunta: a matéria precisa de descanso. A nossa alma, os nossos anjos, eles precisam se alimentar? Só de Deus, né? Só de Deus. Mas precisam comer tipo um cuscuz com café na casa da Carol? Não. A alma não precisa disso, não. Se a alma não precisa se alimentar de cuscuz, vocês acham que a alma precisa dormir? A alma não dorme. A alma ela é uma consciência plena, que a gente vai ver já com mais detalhes daqui a pouco. Então, quando a gente morre, nós não dormimos.
O que é que a igreja ensina sobre isso? Em Lucas, tem a parábola do rico e do Lázaro, que a gente viu hoje, né? Nos meios dos tormentos, o rico que morreu conversava com Abraão e pedia que Lázaro viesse molhar-lhe a ponta da língua. É uma conversa de quem está dormindo? Não, está muito consciente. Segunda parte, Jesus ele fala ao bom ladrão: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ora, Jesus está falando. Será que Jesus deixou só o bom ladrão acordado? Paulo deseja partir para estar com Cristo. Dormindo ou acordado? Acordado. É quando nós estaremos verdadeiramente acordados. Vai lá, Pedrinho. Marlone, beleza. E por que a Bíblia às vezes fala que os mortos estão dormindo? Como, por exemplo, Jesus diz que Lázaro dorme, mas depois ele explica que ele está dormindo. Todas as vezes que nós falamos de adormecer em relação à morte, é porque, não esqueçam, nós somos formados, eu e vocês, somos formados de duas matérias. Uma matéria corporal e a alma. O que é que morre? É o corpo material. Este corpo material, ele está dormindo. Por que ele está dormindo? Nós vamos falar mais adiante, eu estou só antecipando. No juízo final, quando o Senhor voltar na sua segunda vinda e definitiva, os mortos, os corpos serão ressuscitados. As almas dos fiéis irão encontrar de volta o seu corpo. E ali o homem que outrora tinha perdido a unidade pelo pecado, novamente vai ser juntado, corpo e alma. O homem, ele vai ser novamente ressuscitado. Creio na ressurreição da carne. É isso que a gente professa. Então esse negócio, nunca mais vou ver. Que conversa? Vai ver sim. Quando nós perdemos alguém na morte, na verdade é uma até breve. E que seja no mesmo destino, no céu. Perceberam? Então que a morte que a gente fala, nós não estamos falando de algo triste, estamos falando da esperança. O que acontece na hora da nossa morte? Pessoal, pelo pecado, o homem então teve a sua natureza, a sua imortalidade quebrada. O corpo, ele morre porque é matéria, e a alma, ela não morre. Imagina uma pessoa que está com Alzheimer. Eu tenho uma pessoa que eu estou acompanhando, dona Wanda, que ela está com Alzheimer. E a cada vez que eu vou lá, ela está cada vez mais distante, cada vez esquecendo mais as coisas. Essa pessoa que está com Alzheimer, se eu for perguntar alguma coisa para ela do que aconteceu ontem, ela vai lembrar sim ou não? Não. Sabe por que não lembra? Porque a nossa matéria, o nosso cérebro, ele tem limitações. A nossa matéria. Só que a nossa alma, ela é uma consciência perfeita. Nós vamos esquecer então a consciência, a subconsciência, todas as inconsciências, e na nossa alma nós temos tudo de uma forma perfeita. Pedrinho, aqui é o Pedrinho 2, aqui é o Pedrinho 1 e o 2. O que foi que você fez no dia seguinte ao seu aniversário de 3 anos de idade, tu lembra? Não lembra. Mas na alma do Pedro, ele sabe. Então, no momento da morte, em que a nossa alma foi abandonada pelo corpo e Deus nos chama porque nós morremos, no momento da nossa morte, todo o nosso ser, toda a nossa consciência, ela vem para nós como se fosse assim, puff, e a gente consegue ver toda a nossa vida em um só instante.
nós conseguimos nos enxergar tudo o que fizemos, tudo o que deixamos de fazer, todos os nãos, todos os sims, todos os atos de caridade, toda a paz, todo o ódio, toda a guerra, tudo que a gente passou em um breve instante. E sabe o que é mais bonito? Deus nos permite nos enxergar conforme Ele nos vê. Então a gente vê nós com o nosso passado, mas também nós vemos como Deus nos enxerga. E Deus vai nos mostrar tudo aquilo que Ele queria que nós fôssemos. E a gente não foi. Toda a caridade que Ele queria que a gente fizesse, e a gente não fez. Mas também Ele vai mostrar para a gente todas as vezes que nós demos água em nome dEle, que nós alimentamos os famintos, que nós demos comida para quem tinha fome. E nesse instante em que eu vejo a Deus, e Deus me permite ver com os olhos dele aquilo que eu sou, eu vou saber se eu amo ou não a Deus. Vou dar um exemplo. Imagina que você tem, o Mateus pegou meu passador aqui, vou pegar aqui o celular do Pedro. Pessoal, sorteio, viu? Final aqui a gente está passando para vocês. Imagina que você tem aqui uma barra de ferro. E você é essa barra de ferro durante toda a sua vida. E aí você pega um isqueiro, e você gosta do calor desse isqueiro, e você vai se esquentando. Você vai se esquentando, e você vai caminhando, se esquentando, se esquentando, se esquentando. Quando chega ao final do percurso, essa barra de ferro, ela se encontra na fogueira. Essa barra de ferro que gostava do calor, quando ele chega na fogueira, ele vai gostar ou não? Vai amar. Passei a vida inteira esperando pelo calor e agora eu estou na plena fogueira. Essa barra de ferro, ela vai amar. Então, essa barra de ferro são as pessoas que buscam a Deus. Que nessa vida, com as limitações que a gente tem do nosso corpo, a gente procura se esquentar nos sacramentos, na vida na igreja, nas orações, na caridade. A gente vai se esquentando para se adequar a essa fogueira. Imagina que essa barra de ferro, uma outra barra de ferro, ela detesta o calor. Então, toda vez que vê um isqueiro, ela se esquiva. Ela não gosta do calor de jeito nenhum, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Mas ao final do percurso, essa barra de ferro que não gosta do calor, encontra o quê? A fogueira também. Pergunta, essa barra de ferro que não gosta do calor, vai gostar da fogueira? Não. Essa barra de ferro são todos aqueles que não amam a Deus. No momento em que eles se veem, não tem mais nada. Eu não tenho mais matéria nenhuma, eu não tenho mais o cigarro, eu não tenho mais a bebida, eu não tenho mais a pornografia, eu não tenho mais nenhum dos vícios, eu não tenho mais o shopping, as compras, os bens materiais, nada, só sobrou Deus. Essa alma que só se encontra com Deus e não tem mais nada, menino, eu passei a vida toda fugindo desse negócio, agora essa alma vai querer ficar com Deus? Não vai. Pergunta, para os que se condenam, é Deus que condena? Não. É a própria alma que não se adequa a esse amor de Deus. Terceira possibilidade. Essa alma, ela está caminhando, essa barra de ferro está caminhando, e ela vai se esquentando. Aí esquenta um pouquinho aqui, esquenta um pouquinho ali, tem umas partes frias, tem umas partes quentes, encontra na fogueira. Essa alma, ela gosta da fogueira. Só que tem uns pontos que precisam ser corrigidos. Gosta da fogueira, mas precisa corrigir algumas coisas. É o que a gente vai chamar de caminho para o purgatório. Essa alma precisa se adequar. E quando essa alma, com esses pontos frios, se encontra na fogueira, ele também vai ter uns estralados ali. Mas está na fogueira. Sabe como é que a Igreja Católica chama esse momento após a morte? Em que a alma se vê como Deus nos vê, e vê toda a sua história, de sim ou de não? Juízo particular. Juízo particular.
Então, o que acontece na hora da nossa morte? Esse julgamento imediato da alma após a morte. Quais são as possibilidades no juízo particular? Ou a gente vai para o céu, ou a gente vai para o inferno. Marlone, o purgatório não é uma possibilidade. O céu é a salvação. E quem está no purgatório já está salvo. Quem está no purgatório já está salvo. Só vai passar um tempinho ali no purgatório para se ajeitar, mas está salvo. Ou a gente é salvo, ou a gente não é salvo. Só tem esses dois caminhos. E aí vem para a gente: desejemos ser essa barra de ferro que vai se esquentando, que vai já queimando, desde já nessa vida, tudo aquilo que está nos afastando. No Cântico das Criaturas, nós dizemos assim, vamos falar comigo, pessoal? Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a morte corporal, da qual homem algum pode escapar. Ai daqueles que morrem em pecado mortal. Felizes os que ela encontrar na tua santíssima vontade, porque a segunda morte não lhes fará mal. No Cântico das Criaturas está falando aqui da segunda morte. Que segunda morte é essa? A primeira morte é a morte em que a matéria deixa a alma, em que o corpo deixa a alma. É a primeira morte, a morte física. Mas na segunda morte é o momento em que nós temos um juízo particular com Deus. Se nós amarmos a Deus, nós não enfrentaremos a segunda morte, que é a morte eterna, que é a morte daqueles que estão eternamente apartados de Deus. Felizes o que a morte encontrar na santíssima vontade de Deus. Felizes daquele que amam a Deus. Esse juízo particular a gente pode ter ainda nesta vida? Sim. E de que forma? Não como Deus nos vê, mas a gente tem a nossa consciência que de vez em quando vai dizendo: menino, preciso me confessar, preciso mudar a minha vida, eu também preciso purificar o meu coração, eu tenho que lembrar que a minha consciência, ela também é um local onde Deus me fala. Eu tenho que seguir a igreja, os ensinamentos. Lembra que Jesus falou? Eles têm a lei e os profetas. Eles também têm aquele que ressuscitará por eles. Então nós temos ainda nessa vida, já agora, alguns critérios de que Deus nos fala e de como Ele nos quer que nós sejamos. Marlone, existe céu e inferno, e quem está no purgatório? Isso aqui eu já falei, né? O purgatório é um estado temporário. Quem está no purgatório já está salvo. Só vai esperar um tempo lá, mas não desce para o inferno. Às vezes o pessoal pensa, né? Quem está no purgatório pode ir para o inferno. Não. Quem está no purgatório sobe, vai sempre para o céu. As almas que estão no purgatório, apesar de sofrerem todos os tormentos, ainda assim elas estão felizes, porque sabem que dali só vão para Deus. É por isso que a Igreja Católica, ela reza pela alma dos falecidos. E a alma daquele que está no purgatório, quando ele sai do purgatório e ele chega no céu, ele se torna santo. E essa alma santa que está no purgatório, ela vai dizer assim: ô Senhor, a dona Wanda que rezou tanto para mim, para que eu saísse aqui do purgatório, deixa eu rezar aqui por ela também, interceder pela dona Wanda. Então as almas do purgatório que se encontram na presença do Senhor intercedem por nós. E lá no purgatório também, da mesma forma, intercedem por nós. É por isso que a igreja tem, no dia 2 de novembro, um santo costume de rezar pelas almas do purgatório. Marlone, os que já morreram, vêm os vivos, as almas penadas. Marlone, tem alma penada? Quem morre e vê os vivos, né? Já pensou? A pessoa morre, aí chega lá no Senhor, aí diz assim: rapaz, Pedrinho, nunca pensei que você fosse assim. Já pensou? Né? Não é assim. As almas que estão em Deus, elas veem aquilo que Deus permite que elas vejam.
Em outras palavras, quando nós precisamos nos comunicar com os santos através das orações, nós rezamos a Deus e Deus nos coloca em uma só comunhão. E quem são esses santos que Deus coloca? É a igreja. Mas a igreja ela se divide em 3 partes. Nós temos a igreja que está no céu, que é chamada igreja triunfante. A igreja que está padecendo no purgatório, os fiéis que estão padecendo no purgatório, chamada de igreja padecente. E a igreja que está lutando aqui na terra, que está militando aqui na terra, chamada de igreja militante. Então, na comunhão dos santos, esses 3 aspectos da igreja, em Deus eles se comunicam, mas somente aquilo que Deus quer que saibam. A onisciência de Deus é reservada somente a Deus e em partes aqueles que Ele quer que saiba. Tá certo? Adiante. Eu conheci uma pessoa alguns anos atrás, o Pedro, a Carol, que nos chocou porque tirou a vida, cometeu suicídio. E muitas pessoas disseram para a família, né? Coitado, né? Perdeu o céu, está no inferno. Aquelas besteiras que o pessoal fala. Pessoal, quem tira a vida, a igreja entende que a esse juízo só cabe a Deus. Por quê? Até o último instante, o último segundo de vida, essa pessoa ela pode ter se arrependido, pode ter pedido perdão a Deus por aquilo que tenha cometido, que talvez se tivesse mais tempo não teria cometido. Além do que, a igreja entende que quem tira a própria vida não está em sua sanidade, na sua consciência plena. Ninguém tira a vida porque quer tirar. Então a igreja, ela não afirma isso. O suicídio é um pecado grave, mas a responsabilidade pode ser diminuída pelo sofrimento psíquico e nós devemos confiar na misericórdia de Deus. Está no Catecismo da Igreja Católica, ponto 22.82 e 83. E a ressurreição da carne, isso aqui eu já falei para vocês, né? É quando nós que perdemos a unidade do corpo e da alma, quando Jesus voltar na sua segunda vinda, Ele vai, aquelas almas que já estão com eles, os santos, todos que estão com Ele no céu, as pessoas que estão no purgatório, vão ressuscitar. Mas tem um pequeno detalhe: quando Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos que caminhavam com Jesus conheceram Jesus logo de cara, sim ou não? Não. Tem até uma parte que parece assim que o evangelista fica meio sem graça de dizer: estando as portas fechadas, ele entrou. Outra parte, eles estavam pescando, e aí viram um jovem ali na beira da praia com as brasas acesas, e disse: tendes alguma coisa para comer? E João falou: é o Senhor. E Pedro caiu na água. Discípulos de Emaús caminharam com o Senhor e não sabiam que era ela. Reconheciam Jesus pelos gestos, pelas palavras, mas não conheciam Jesus. E por que isso não aconteceu? Na ressurreição, lembra que lá em Gênesis a nossa alma comandava o nosso corpo? Na ressurreição dos corpos, a nossa alma novamente vai inspirar aquilo que o nosso corpo é. Nós teremos um corpo espiritualizado. Ou seja, Jesus ressuscitado apareceu para os apóstolos, mas com a beleza da sua alma. Então era o mesmo Jesus, só que tinha uma aparência muito mais bonita, porque agora mostrava a alma de Jesus. Então, quando nós ressuscitarmos na segunda vinda de Jesus, esse nosso corpo, que às vezes está faltando cabelo, que às vezes a gente puxa pela perna, que tem uma dor no braço, não vamos sentir mais nada disso. Nós vamos ter um corpo que não vai sentir fome, nós vamos ter um corpo perfeito, nós vamos ter um corpo que não vai conhecer o cansaço, não vai conhecer as necessidades que nós conhecemos hoje.
serão chamados de corpos gloriosos, tal qual o Senhor recebeu na ressurreição. Só tem um problema: aqueles que morreram longe de Deus também vão ressuscitar. Mas lembram que eu falei que o corpo vai refletir a alma? Então toda a feiura da alma daqueles que não amaram a Deus em vida também vão ressuscitar, mas vão refletir no seu corpo a feiura, a escuridão que mora dentro. Santo Tomás de Aquino diz que eles receberão corpos tenebrosos. Enquanto uns brilharão como a luz, outros serão totalmente exemplo do mal em seus próprios corpos. Todos vão receber o corpo, os bons e os maus. Alguns receberão corpos tenebrosos. A grande maioria, se Deus permitir, corpos gloriosos. Aliás, Deus permite, né? Nós aqui dizemos não. E o juízo final? Foi isso que eu expliquei para vocês. O Senhor, Ele vai vir para julgar os vivos e os mortos. Marlone, tem só um ponto. Tu não falou agora há pouco que nós teríamos um juízo particular? E o que é o juízo final? Quem morreu não já teve um juízo particular? Vai ter um novo juízo? Vai ter um novo julgamento? Olha só como a teologia é bonita. A igreja ensina que no juízo final, naquele momento particular, uma criança de 8 anos que morava lá na China, o juízo particular, ele se encontrou com Deus, mas ele só viu aquilo que ele fez na vida dele e como Deus o via. Não foi que eu falei sobre o juízo particular? A gente vê a si mesmo e vê como Deus nos enxerga. Só que no juízo final, essa criança de 8 anos que morreu, ela vai entender porque ela morreu. Porque Deus vai mostrar toda a história universal, toda a história da humanidade que fez com que aquela criança, enfrentando o regime comunista, sofresse a fome, sofresse a guerra e visse em cada um dos que ali estão os causadores da sua morte. É como se nós tivéssemos uma comunhão de toda a história humana. Nós então nesse momento saberemos de tudo aquilo que Deus nos livrou, de tudo aquilo que Ele propiciou, de todos os livramentos da humanidade, de todas as graças da humanidade, de todos os nãos da humanidade, de todas as guerras, de todas as violências. A gente vai tomar consciência de quem nos ajudou e a gente não sabe quem foi. Menina, eu estava passando uma dificuldade tão grande, apareceu alguém e deixou uma cesta básica lá em casa. No juízo final a gente vai saber quem foi. Menino, eu estava passando uma grande dificuldade, alguém rezou por mim, porque Deus agiu, além das minhas orações, eu não tinha nem força para rezar. A gente vai saber quem rezou pela gente, quem intercedeu por nós. Nesse juízo final, Deus vai então como que gloriar ainda mais aqueles que foram eleitos para viver com Deus por todo o tempo. E um detalhe, quando nós falamos em eternidade, pessoal, não entendam como o resto das nossas vidas vivendo com Deus. Esse resto das nossas vidas, a gente coloca sempre um caráter temporal. É como se nós medíssemos o tempo por horas. Não é assim. É difícil nós entendermos porque nós somos apegados ao tempo. Ixi, já está tarde, a gente já olha para o relógio. Ah, amanhã é tal dia. Então a gente sempre está pensando no tempo. Quando nós estamos em Deus, é como se nós tivéssemos a oportunidade de pegar aquele melhor momento da nossa vida, aquele momento mais feliz, em que a gente não queria que o tempo passasse de jeito nenhum, e a gente alargasse esse tempo de forma infinita. Então não existe mais tempo nesse instante. É uma alegria que não acaba, que nós não conseguimos mensurar em tempo, em relógio. Então a eternidade é isso, é viver em Deus desta forma. E Maria morreu. Lembra que eu falei para vocês mais cedo que a morte ela vem
por conta do pecado. Jesus precisava nascer, e Jesus não poderia nascer de uma árvore contaminada pelo pecado. Existia um frei franciscano chamado Duns Scoto, que elaborou uma defesa muito bonita. Ele disse que Deus Pai, prevendo que o filho iria nascer de uma mulher, como tem em Gênesis, já que tu lhe esmagarás a cabeça e ela te ferirás o calcanhar. Deus Pai, Ele prepara então, desde os tempos das profecias, que uma virgem irá conceber. E essa virgem, ela é preparada da mancha do pecado original. É exatamente Maria. Então Maria, ela nasce sem pecado. E pelo fato de Maria ser santa a vida toda, na hora de morrer, Maria vai ter como que um sono. A morte dela não será dolorosa. A morte dela não passará pelaquilo que a gente passa. É por isso que a igreja fala da dormição de Maria. É que nesse momento a morte dela é como se fosse um sono. E acordando, Maria é assunta aos céus em corpo e alma. É por isso que no céu nós só temos duas pessoas igual a mim e a você: Maria e Jesus. Dois seres humanos como nós, que estão nos esperando. Para a gente finalizar a nossa formação de hoje, foi muita informação, não foi, pessoal? Muita informação. Como é que a gente se prepara bem para a nossa morte? Fazer um plano funerário? Não. Já tem, né? Se preparar bem para a morte é fazer um plano funerário? Não. Olha só, pessoal. A igreja ensina que a morte é uma passagem por encontro definitivo com Cristo. Para morrer bem, nós precisamos viver bem. Resumindo, para morrer bem, precisamos viver bem. Vou passar para vocês algumas dicas aqui de como é viver bem. Procurar se confessar sempre, viver em estado de graça. Abandonar tudo de gosto do encardido. Tudo. Vigiai porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Procurar viver em estado de graça. Segunda dica, vida sacramental. Procurar comungar. Se precisar, unção dos enfermos. Se precisar, matrimônio. Ter uma vida sacramental. Terceiro ponto, procurar se converter continuamente. Santo Tomás de Aquino, Santa Faustina, São Gregório, todos esses santos, São Francisco, nasceram santos, sim ou não? Não. É uma conversão contínua. São Padre Pio, até o último instante da vida, lutava contra as tentações do inimigo. O inimigo muitas vezes até o esbofeteava ou humilhava. A gente não precisa chegar nesse ponto, mas o inimigo, ele nos rodeia. Então a gente precisa sempre buscar uma conversão contínua. Quarto ponto, sermos verdadeiramente amorosos, praticando a caridade. Quem precisa? Para quem precisa? Às vezes a gente está na impaciência danada. Não, só a paciência já é uma caridade. E eu tenho um negócio, a minha esposa sabe. Eu tenho uma facilidade muito grande para as pessoas chegarem para mim e conversar. E eu procuro escutar. É uma caridade. Bens materiais também, alguém precisa de alimento. Isso que a gente sabe são as obras de caridade, né? Que a igreja também pede. Cultivar a esperança cristã. Meditar sobre o céu. Confiar na misericórdia de Deus. Não viver com medo, mas entender que Deus tudo providencia. Está difícil a situação, mas eu sei que Deus ajuda. Confiar em Deus. Ter devoção a Nossa Senhora, terror dos demônios. Ela que é humildade. Confiar em Nossa Senhora. A preparação prática espiritual. Deixar a vida sempre reconciliada.
Pessoal, tem uma pessoa que eu preciso, procura se reconciliar com ela. Tem um testemunho de fé, tem um testemunho espiritual. E por fim, preparar para a morte não é viver angustiado, mas viver cada dia como um dom. Se a gente soubesse que a gente ia morrer amanhã, hoje o nosso dia ia ser especial. Mas a gente vive como se a gente tivesse décadas. E cada dia é mais um. Entender que cada dia é um dom. Viver esse dia especial em amizade com Deus. Quem vive unido a Cristo pode dizer como São Paulo: para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Queria que vocês ficassem de pé. Feche um pouco os teus olhos. Senhor, que nessa noite nós saiamos aqui desta igreja com a certeza de quando tudo deixar de existir, eu vou encontrar com a verdade que nunca falta contigo. Então que nesse exercício de quaresma, eu já possa me desapegar de todas as coisas materiais, de todas as coisas que têm atrapalhado o meu crescimento espiritual. Iluminai, Senhor, a minha consciência, o meu coração. Afastai de mim todas as coisas que me afastam de Ti. Que eu possa, já nessa quaresma, ter esse coração ansioso de me aquecer como esta barra, de tal forma que quando eu me encontrar contigo, a realização dos meus sonhos, das minhas alegrias, sejam totalmente plenificadas em Ti. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus.
Quando nós perdemos alguém na morte, na verdade é uma até breve, e que seja no mesmo destino, no céu. Perceberam? Então que a morte que a gente fala, nós não estamos falando de algo triste, estamos falando da esperança. Vai lá, Pedrinho, adiante. Muito bem. O que acontece na hora da nossa morte? Pessoal, pelo pecado, o homem, então, teve a sua natureza. Esqueçam, nós somos formados, eu e vocês, somos formados de duas matérias. Uma matéria corporal e a alma. O que é que morre? É o corpo material. Este corpo material, ele está dormindo. Por que ele está dormindo? Nós vamos falar mais adiante, eu estou só antecipando. No juízo final, quando o Senhor voltar na sua segunda vinda e definitiva, os mortos, os corpos serão ressuscitados. As almas dos fiéis irão encontrar de volta o seu corpo. E ali o homem que outrora tinha perdido a unidade pelo pecado, novamente vai ser juntado, corpo e alma. O homem, ele vai ser novamente ressuscitado. Creio na ressurreição da carne. É isso que a gente professa.